seja bem-vindo ao nosso novo canal de língua portuguesa. Eu sou o professor Valcir e criamos esse espaço para ser mais uma opção para você aprender ou então aprimorar os seus conhecimentos em língua portuguesa. Ao final do vídeo, se você gostou, curta, você pode compartilhar, deixe seu recado e, muito importante, inscreva-se. A cada momento, a cada semana, você receberá novos vídeos. Nós vimos outro dia aqui os tipos de substantivo e também já antecipamos que o substantivo é uma das classes gramaticais variáveis, né? Portanto, flexiona em gênero, número e grau. Primeiramente, o substantivo na língua portuguesa apresenta-se ou no masculino ou no feminino. Para tanto, de modo geral, basta colocar o artigo, basta antepor, né, o artigo e ter a definição do gênero do substantivo. Então, o livro, o caderno, o carro, os carros, uns livros. Deixei os cadernos sobre a mesa e assim por diante. Exemplos femininos: a caneta, a camisa, a praia, uma blusa e assim por diante. Bom, nós temos dois grandes grupos de substantivos, os chamados biformes e os uniformes. Qual a diferença? Veja, nós temos aqui este prefixo bi, significa dois, quer dizer que nós temos duas formas diferentes para designar ou o masculino ou o feminino. Uma forma específica para definir, então, me referir ao masculino e uma outra forma ao feminino. O aluno, a aluna. Neste caso, nós temos apenas aqui a diferença na desinência. O radical é o mesmo. O menino, a menina. Temos outras situações parecidas. O professor, a professora. Bom, e temos outras situações aqui em que há uma diferença maior na escrita da palavra em si. O ator, a atriz. O homem, a mulher. E isso também vale para animais. Vejam aqui. O gato, a gata, onde eu tenho apenas a desinência final que faz a diferença também. Ou então o boi, a vaca. E nós temos os substantivos uniformes. Vejam, aqui nós temos o prefixo uni, indica único, uma só forma. Para, então, nos referirmos a estes três grupos de substantivos. Nós temos aqui substantivos comuns de dois gêneros, sobrecomuns e ainda os substantivos epicenos. Em primeiro lugar, os substantivos comuns de dois gêneros. Nós temos aqui a mesma palavra com a presença do artigo, que vai então dizer se estou me referindo a um gênero masculino ou feminino. Eu tenho o colega e a colega. Vejam, o termo em si, o substantivo, é escrito e pronunciado da mesma forma. O gerente, a gerente. O turista, a turista. O cliente, a cliente. Depois, os substantivos sobrecomuns. Aqui nós temos a pessoa, a testemunha, o indivíduo. Vejam, três exemplos em que se usa a mesma forma, incluindo o artigo, para se referir tanto ao masculino quanto ao feminino. Por exemplo, eu posso dizer: há uma pessoa me aguardando para ser atendida. Bom, até este momento, eu não sei se é alguém do gênero masculino ou do gênero feminino. O termo, por si só, não diz nada. Ok? Ainda nós temos os substantivos epicenos. Estes, no caso, se referindo a animais, seguem o raciocínio parecido como o anterior. A cobra
né, unicamente colocado dessa forma, se refere tanto a masculino quanto a feminino. O mesmo vale para a onça, o boto. Mas aqui nós temos uma regrinha, uma observação aqui. Se eu quero fazer referência a um animal aqui, especificamente masculino, eu acrescento o termo macho. Ou, no caso feminino, nós vamos acrescentar o termo fêmea. Então, a cobra macho ou a cobra fêmea. Um exemplo aqui, né? Nasceu uma onça macho no zoológico da cidade. Acrescentamos aqui o termo macho, né, para então dizer que nasceu um machinho aí no zoológico. Bom, na sequência nós vamos ver o número. Sim, a Ju tem uma pergunta. Bom, a Ju quer saber aqui quanto ao termo presidente, né? Onde nós vamos classificar, de que forma classificamos o termo presidente? Bom, presidente admite tanto artigo masculino quanto feminino. Portanto, ele cabe nesta classificação. Presidente é substantivo comum de dois gêneros, o presidente, a presidente. Mas nós temos também a possibilidade de colocar e dizer presidenta, a presidenta, né? Inclusive esse termo presidenta já existe em alguns dicionários há mais tempo, né? E, se não me engano, em 1956 foi criada inclusive uma lei determinando que sempre quando fosse eleita uma mulher para uma função pública, ela fosse, tivesse essa designação específica como presidenta, tá? No caso. E aí nós temos também prefeita, governadora, né? Mas aí a formação destes termos é outra. No caso de presidenta, né, é um pouco diferente, mas é aceita, é correta. A gramática determina que todo substantivo terminado em ente, ele é comum de dois. Tanto que nós temos gerente, o gerente, a gerente, nós não usamos gerenta, né? Cliente, outro exemplo aqui, né? Então, o cliente, a cliente. Ok, Ju? Quanto ao número, o substantivo pode estar no singular ou no plural. De modo geral, basta acrescentar o S e o substantivo estará então no plural. Vamos ver aqui. A casa, as casas. Uma casa, duas casas, várias casas. Ou o copo, os copos, um copo, uns copos. A árvore, uma árvore, duas árvores, as árvores. Ok? E aí nós temos vários casos, vários substantivos que terminam em diferentes situações, em consoantes, né? E vamos ver quais são estas terminações e quais são as terminações no plural. Substantivos terminados em R, S e Z. Acrescenta-se ES quando estiverem no plural. Colher, colheres. Mês, meses. Raiz, raízes. Um mês, uns meses. Uma voz, umas vozes. Uma vez, várias vezes. E assim teria outras situações. Eu até sugiro aqui, como nós temos várias terminações, se você quer anotar essas terminações, pause o vídeo, anote e depois você continue assistindo. Ok? Palavras terminadas em ão, nós temos três possibilidades de ter terminações no plural. Nós temos ãos, ões e ães. E não há aqui uma regra específica que me diga de que forma a palavra deve se apresentar para ter esta ou aquela terminação no plural. Aqui, o que vale mesmo é o contato que nós temos com as palavras, com a leitura. Quanto mais eu tiver contato com palavras, com diferentes palavras e leituras,
melhor eu vou assimilando estas terminações. Limão, limões. Padrão, padrões. Né? Mão, mãos. O irmão, os irmãos. Palavras terminadas em ães. Pão, pães. Cão, cães. Né? Depois, palavras terminadas em M, nós acrescentamos NS. A paisagem, as paisagens. Uma imagem, várias imagens. Palavras terminadas em N, acrescenta-se aqui S ou ES. Hífens ou hífenes. Depois nós temos uma sequência de palavras aqui terminadas em L. AL, EL, OL, UL. Nestes casos, acrescenta-se AIS, EIS, OIS, com acento aqui, ou UIS. Né? O casal, os casais. O canal, os canais. Pastel, pastéis. Papel, papéis. Farol, faróis. O anzol, os anzóis. Azul, azuis. Né? E aí nós temos a terminação em IL. Por que essa terminação ficou aqui e não permaneceu junto com as demais? Porque aqui nós temos uma particularidade, nós temos duas situações diferentes. Quando nós tivermos uma palavra oxítona, nós acrescentamos IS. Veja aqui. Que é o caso de fuzil, os fuzis, ou então gentil, gentis. Eles foram muito gentis conosco. Mas quando eu tiver uma palavra paroxítona terminada em IL, aí nós vamos acrescentar eis. Fácil, fáceis. Difícil, difíceis. Ok? E nós ainda temos a formação do plural do substantivo composto. Vocês lembram lá quando nós vimos os tipos de substantivos? Nós temos o simples e o composto. E até o momento nós vimos apenas a formação do plural do simples. O substantivo composto, nós partimos do princípio de que as palavras que são variáveis na sua forma normal, também aqui podem variar, com algumas ressalvas. Então, quando nós temos a flexão dos dois termos, vejam aqui, a segunda-feira, as segundas-feiras. Eu tenho duas palavras aqui, segunda é numeral, feira é substantivo. Ambas as classes admitem a flexão no plural. Portanto, temos aqui as duas palavras flexionando para o plural. Flexão do primeiro termo. Vejam, o fim de semana, os fins de semana. Aqui eu tenho o caso de uma palavra composta com um termo, uma preposição aqui no meio que não varia, e aí apenas a primeira palavra faz a variação. Os decretos-lei. O que nós temos aqui? Nós temos dois substantivos, mas aqui nós falamos o seguinte: quando o segundo termo limita o primeiro, neste caso, eu posso fazer a variação apenas do primeiro termo. Mas, por outro lado, ambas as palavras aqui são substantivos. Não está errado escrever e dizer os decretos-leis. Existem duas possibilidades de formar plural neste caso. Ainda, quando apenas o segundo termo flexiona. Vejam, o quebra-cabeça, os quebra-cabeças. O caça-palavra, os caça-palavras. O que eu tenho aqui? A primeira palavra aqui, o primeiro termo aqui, é verbo. Neste caso, nós não colocamos o verbo no plural. Ainda, quando não há flexão em nenhum dos termos. Aqui não acontece muito.
os leva e traz, ou os disse-me disse. Vejam, novamente aqui nós temos sempre verbo. E o verbo, neste caso, permanece sem variação. Ainda tem a situação dos substantivos de dois números. Vejam, o lápis, os lápis. O termo lápis aqui, ele não vai variar, ele permanece invariável, apenas se modifica o termo antecedente, isto é, o artigo. Tá? O atlas, os atlas. O vírus, os vírus. O ônibus, os ônibus. Né? A palavra permanece invariável. E aí nós temos por último aqui, dentro desse assunto aqui das flexões, o grau. De que forma o substantivo vai variar em diferentes graus. Nós temos o grau normal e temos o grau diminutivo e aumentativo. Aqui nós temos várias situações, eu trouxe apenas alguns casos para ilustrar. Nós temos diferentes terminações para formar diminutivo e várias possibilidades de formar o aumentativo. Então, casa, por exemplo, eu tenho aqui casinha, eu poderia também dizer casebre, tá? Por outro lado, aumentativo, casarão. Boca, aqui tem boquinha e bocarra. Tá? A gente costuma muitas vezes ouvir ou falar bocão. Gramaticalmente, bocão não se admite no aumentativo de boca. Pata, patinha, patorra. O aumentativo, veja, eu tenho diferentes formas aqui de sufixos que me sugerem então o grau aumentativo. Amigo, amiguinho, amigaço, tá? Poderia aqui também dizer amigão. Foguinho é o diminutivo de fogo e aumentativo fogaréu ainda, certo? Bom, eu também poderia formar aqui o aumentativo ou diminutivo com palavras que sugerem essa alteração de grau, como grande ou pequeno. Então, um grande amigo é o aumentativo do termo aqui, amigo. Ou casa pequena, pequena sugere o grau diminutivo. Também é possível, ok? E nós temos aqui uma pergunta. Ok, o Gui quer saber aqui se ele pode dizer o mais grande, para então fazer uma referência a grande. Olha aqui, essa expressão mais grande não se admite gramaticalmente. Inclusive esse assunto que eu vou ver aqui no outro vídeo, quando nós estivermos falando do adjetivo, tá? Porque grande aqui é um adjetivo e também tem a variação em grau. Daí nós vamos falar sobre essa situação específica. Mas aí eu vou dizer, no caso, o maior, ou então, quero me referir a amigo, o melhor amigo. Ok? Bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não esqueça, ative o sininho que aí você vai receber os nossos novos vídeos.